A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados. Graças a Deus, meus queridos, nós estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor para nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra sobre a explicação, certo? A explicação da parábola de Jesus, né? O administrador desonesto. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, essa passagem está no livro de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Livro de Lucas 16, versículo 1 ao 9. Ok? Vamos aprender um pouco com Jesus aqui, né? Engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ver aqui o resumo, né, dessa palavra, dessa parábola aqui do administrador desonesto. Vamos ser breve, porque o tempo é corrido e nós vamos estar aqui aprendendo um pouco com esta parábola, né? Fala que um homem rico, amado, tinha um administrador que foi denunciado, né, devido às suas ações de corrupções na administração dos bens de seu patrão. Diante da denúncia, o patrão rico chama o administrador para prestar esclarecimento. As denúncias parecem tão graves que o patrão não mais tem confiança nos trabalhos deste administrador. O administrador, descoberto em suas corrupções, longe de assumir seu erro, trama uma estratégia corrupta para que depois da demissão tivesse o apoio e fosse recebido de forma positiva pelas pessoas com quem fazia negócios. A estratégia era o seguinte: chamar aqueles que deviam ao patrão e abater parte da dívida indevidamente, né? Quem devia 100 cados de azeite, equivalente a 3.400 litros, com o corte corrupto, poderia pagar só metade, pois o administrador, amados, ou aquele administrador desonesto, faria novo documento da dívida e assim fez com os devedores, diminuindo a dívida deles para alcançar a simpatia deles e auferir depois alguma vantagem. Você pode ver aqui que este homem, ele já estava encrencado, ele estava numa encrenca terrível, já perdendo credibilidade com seu patrão. No entanto, ele tem uma outra estratégia que acumula mais erros na sua vida, que foi ainda agir com desonestidade com seu patrão, continuar agindo, né, com aquela desonestidade com seu patrão, para pegar ali a confiança das pessoas que estavam devendo, porque ele fazendo assim, diminuindo parte do que as pessoas deviam, as pessoas iriam ficar do lado dele, certo? Porque achando eles que ele estava fazendo um bem muito grande, muito enorme para aquelas famílias que estavam devendo, né? Então, na sequência dessa parábola, queridos, temos um elogio, né, surpreendente. Entenderemos a seguir nos ensinos dessa parábola, como diz, né, o versículo 8 de Lucas 16, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Certo? Ensino da parábola do administrador desonesto. Aqui nós vê este elogio que aquele patrão ele dá para aquele administrador. O primeiro passo, em primeiro lugar aqui, o ensino é o entendimento do que significa esse elogio no verso 8. Aqui nós vamos ver aqui o que significa esse elogio que aquele homem deu para aquele administrador infiel, né? Podemos perceber primeiramente que o patrão não aprova a atitude de corrupção do administrador infiel
Isso vemos em Lucas, né, 16, versículo 2, que diz: Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Você vê que mesmo depois de ele prestar conta de tudo aquilo que ele deveria prestar, ele não iria mais continuar naquele cargo, certo? Então, o elogio se dá não pelo patrão concordar com a corrupção, mas sim porque o patrão não teve como negar que o administrador foi muito esperto, já que as notas promissórias das dívidas foram mudadas e as antigas possivelmente destruídas. O dono não teria mais como saber de fato quais eram as dívidas originais das pessoas. Ou seja, esse administrador infiel deu mais um golpe de mestre. A palavra atiradamente, né, citada no elogio, significa prudentemente, né, sabiamente. Então ele pensou, ele planejou, ele calculou tudo aquilo para fazer, certo? E aqui tem a intenção não de apoiar a corrupção, mas de destacar que o administrador foi muito esperto, ardiloso. Mas por que esse elogio que o homem deu para ele? Por que ele deu? O elogio ainda traz, né, um ensino adicional que vai nos dizer no versículo 8 ainda, né? Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Lucas 16, versículo 8. Jesus está mostrando aqui que os mundanos, que as pessoas, né, que são do mundo, que não têm compromisso com Deus, usam os recursos que têm em mãos de forma ousada, criativa, ainda que para os fins incorretos. E os servos de Deus muitas vezes são tímidos em usar os recursos que Deus os deu para fazer o que é correto. Nesse sentido, e apenas nesse, os filhos da luz deveriam observar esse tipo de inteligência dos filhos do mundo e também usar os recursos que Deus dá a eles para, mais claro, de forma santa e correta, pois são filhos da luz. Você vê aqui como que os filhos das trevas, né, como eu disse, às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz, é nesse sentido, porque eles usam de recursos que ele tem nas mãos para fazer as coisas incorretas e a faz com a perfeição da maneira deles. E nós, como filhos da luz, muitas vezes deixamos a desejar, não queremos fazer, né? Somos tímidos a fazer as coisas corretas, utilizando aquilo, os recursos que Deus tem nos entregado em nossas mãos. Por isso que fala lá também a parábola do, do lá daquelas moedas daqueles cinco, aqueles rapazes que o senhor, o dono de uma fazenda, ele dá os talentos para cada um, né, negociar. E o primeiro ele vai negociar o dobro, o segundo, mas teve um que enterrou. Então ele estava com a faca e o queijo na mão para fazer a coisa correta, mas não fez. Então, os filhos das trevas, muitas vezes, eles usam de esperteza, usam aquilo que eles têm para em sua defesa, e muitas vezes, para fazer coisas que incorretas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos uma arma poderosa em nossas mãos. Temos recursos poderosos em nossas mãos que o Senhor tem dispensado para nossas vidas e nós muitas vezes não utilizamos. Na sequência deste ensino, amado, ainda temos ainda um outro verso, um versículo bem difícil, né? Louvado seja o nome do Senhor, versículo 9, no capítulo 16, que vai nos dizer: E eu vos recomendo, olha, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Lucas 16, versículo 9. Para entender esse versículo, amado, temos que entender que o administrador desonesto tinha em mente que as pessoas que ele ajudou, certo? Ali, ele ajudando ali, tirando parte da dívida que eles deviam, para que ele prestasse conta só da metade. Ou seja, aqueles que ele diminuiu a dívida tinham uma dívida com ele, ou seja, certamente estariam prontos a ajudá-lo quando ele precisasse delas. Então, tipo assim, ele ajuda aqui hoje essas pessoas, diminui a dívida deles, eles pagam só a metade. Aí, quando esse administrador infiel ficasse é,
assim, desobrigado dos seus cargos, não tivesse mais o seu emprego, aquelas pessoas poderiam acolher aquele administrador, ajudando, como quem diz assim, eu ajudei ele hoje, amanhã eles me ajudam. Então, você vê que é tudo intencionalmente o que ele estava fazendo, ele já estava granjeando amigos para que quando ele estivesse desempregado, quando ele estivesse na pior, aquelas pessoas pudessem ajudar. E quem sabe se ele não poderia até falar assim, olha, eu coloquei metade daquela dívida, agora você teria mais metade para estar cumprindo, mas agora você não vai cumprir mais com ele, agora você deve a mim. Né? Ele poderia também usar essa estratégia também para com aqueles, né? Engrandecido ao nome do Senhor. Então, amados, a recomendação de Jesus é que os filhos da luz deveriam aprender a usar os recursos deste mundo, não de maneira egoísta, mas para fazer amigos. A ideia é de aplicação sábias dos recursos, assim como o administrador infiel foi sábio nesse sentido específico. Os recursos são de um modo caído, né, iníquo. Era o que ele estava fazendo ali, foi um recurso caído, iníquo, mas deveriam ser usados para fazer o bem. Os amigos citados aqui parecem ser pessoas necessitadas, o que aponta para a ação social dos filhos da luz no mundo. Quando as riquezas faltarem, parece indicar a morte, né? No caso, o final da vida, ou seja, o final das coisas. Quando o dinheiro não tiver, quando qualquer utilidade dos frutos ficarão, isso está em acordo com o ensino de Cristo sobre acumular riqueza nos céus, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 20. Certo, né? Que nós devemos acumular riqueza no céu, onde a traça nem o ferrugem não consome e tal, e os ladrões não roubam, engrandecido é o nome do Senhor. Então, que nós possamos usar de sabedoria, para que nós possamos, naquele dia, ter acesso ao Senhor, usando os recursos, fazendo as coisas certas para ser aceito pelo Senhor, aquele grande patrão que está lá nos esperando de braços abertos para nos receber. Então, querido, ser generoso na aplicação de recursos é uma boa obra que os filhos da luz deveriam ter em suas vidas e deveriam fazer isso de forma ousada. O administrador infiel foi ousado para a corrupção, né? Os filhos da luz devem ser ousados para fazer o bem. Como resultado, terão tesouros eternos e pessoas que foram abençoadas pelos filhos da luz estarão com eles na presença de Deus, que é o significado possível do trecho. Esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. E isso nos faz lembrar que o que Pedro e João fizeram, né, era em Atos 3, versículo 6, quando mesmo sem ter dinheiro para dar ao homem coxo, foram ousados na explicação na aplicação do que tinham em mãos. É quando Pedro lá fala assim, porém, Pedro disse, não possuo nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos usar esses recursos que o Senhor tem nos dado e granjear amigos para que naquele dia nós possamos chegar lá nos tabernáculos eternos e entrar pelas portas dando glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue cada dia te dando essa sabedoria, te dando esses recursos para você fazer o bem, não com desonestidade, mas que nós possamos pegar o exemplo deste administrador infiel, desonesto, para trazer para nossos dias e fazer o bem, fazer a coisa certa. Ouça isto no nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Você que está conosco aí, conectado, nos acompanhando, a cada dia um estudo. Que o Senhor possa estar iluminando a sua vida, a sua casa, a sua família e te abençoando com toda sorte de bênçãos na mansão celestiais. Se inscreva nesse canal, dê aí o seu joinha, o seu like e compartilhe nosso trabalho. Vamos assim levar a palavra do Senhor a toda a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.